Está lá. Quem você ouve? Quem você anda ouvindo? Quem você ouve? Pensa um pouquinho aí, né, antes de eu começar a pregação, no seu dia a dia. Quer ver? Quem você ouviu hoje? Com quem você falou e você conversou e você ouviu? Pensou? As coisas que você ouviu hoje foram boas? É só para pensar, só, não precisa responder. Você gostou daquilo que você ouviu hoje? Está começando a ficar um pouquinho mais, né? Você concordou com aquilo que você ouviu hoje? A palavra do nosso Deus diz que quando dois concordam a respeito de uma situação, já está ligado nos céus, amados. Se você concordou com alguma situação hoje, você ligou com essa pessoa, essa situação. Olha como é sério. Seríssimo. Então, quem você anda ouvindo ou quem você ouve? Hoje, 16 de novembro de 2011, quarta-feira. É quarta-feira hoje? Quarta-feira. Amém por isso. Abra sua Bíblia ou acompanhe pelo telão. Quem trouxe Bíblia? Não é porque é quarta-feira. Certo? Quem é namorado aí, namorado, trouxe a namorada? Deixou ela para lá, né? Então vamos lá. 1 Coríntios 14:10 diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum desses tipos de vozes, contudo, sem sentido. Todo tipo de voz tem algum sentido. Ou você concorda, ou você discorda, ou você gosta, ou você não gosta, ou você repele, ou você aceita. Há muitos tipos de vozes, né? E todos esses tipos de vozes têm, no mínimo, um sentido. No mínimo, um sentido. Oremos ao nosso Pai. Senhor Jesus, obrigado pela localização, pelo ambiente, por este local de portas abertas. Obrigado pelas tuas ovelhas que estão aqui ouvindo de ti esta palavra abençoadora que abençoará vidas ainda mais. Obrigado, Jesus, porque estamos saudáveis na tua casa. Obrigado porque temos um trabalho, temos tarefas para desenvolver durante o dia, temos pessoas que nos amam, nós amamos também pessoas. Obrigado, Jesus, obrigado porque nada nos falta. A tua palavra nos diz que em tudo dai graças. Então, chegou a nossa vida, devemos administrar aquilo que nos chega a ela. Estamos fazendo isso nesse momento. Chegou esse tempo, vamos administrar bem esse tempo. A palavra tem começo, meio e fim. Que possamos, se estamos sonolentos, um pouco com o corpo cansado, vamos aprumar, mexer aqui os ombros, fazer um alongamento. Senhor, que eu possa acordar, que eu possa estar vigoroso, porque agora este momento é preciosíssimo. Ele gerará frutos na minha vida, para que eu possa aplicar nela num primeiro instante, depois no segundo aconselhar uma outra vida, num terceiro ser bênção na vida de muitos irmãos. Ó Jesus, não nos cansamos de te agradecer, Pai, porque sabemos que estamos sendo como vasos talhados e elaborados na mão de um oleiro perfeito. Amém? E o povo que assim crê, diga amém, amém. Dê uma linda salva de palmas. Glórias a ti. Obrigado, ministra. Então, como eu li em 1 Coríntios, né? Há sem dúvida, ou seja, certamente há muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum desses tipos, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz desses tipos de vozes, serei estrangeiro para aquele que fala. Ou seja, ele está falando, não estou entendendo nada. Tá certo? Nesse sentido, ele fala uma língua, eu estou ouvindo, não entendo a língua, não entendo nada. E ele estrangeiro para mim, também ele vai falar, eu não vou entender nada. Pega aí e traz isso para o espiritual, você vai ver que
o apóstolo Paulo estava nos mostrando que nós precisamos ficar atentos às vozes que são faladas, principalmente, essencialmente, a voz espiritual. Deus fala neste lugar. Então não, eu preciso colocar os meus tímpanos de ovelha perfeitamente sintonizados, ajustados para ouvir a voz de Deus, e não as vozes, esses tipos de vozes que não são os tipos de vozes de Deus. Por exemplo, quer ver uma voz? O mundo diz assim: separa, divorcia, não deu certo, não deu certo, casamento exige um grande esforço, você tem que pagar um preço muito alto. Não deu certo com o João, vai com o Manuel, não deu com o Manuel, depois vai com o Joaquim, não deu com o Joaquim, hora depois vai com o Sérgio, com o Pedro, até vai chegar uma hora que vai dar certo, meu bem. O mundo diz isso, a voz do mundo diz isso, mas não é a voz de Deus isso. Veja o que diz Mateus 19:7. Está lá. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E o povo aqui estava dizendo assim: olha, está vendo? Deus, acabei de dizer, Deus diz, não separa, continue casado. Aí vem uma turma e diz: olha aqui, Moisés disse aqui, ó, Moisés deu carta de divórcio e repudiou. Respondeu-lhe Jesus, olha a resposta de Jesus: por causa da natureza do vosso coração. Então não foi vontade de Deus e nem foi vontade de Moisés, amados. Foi por causa da dureza do coração do homem, da mulher. Está aqui, ó. É que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Desde o princípio não era assim, até chegar ali na época de Moisés. E Moisés permitir ali o divórcio, dar a carta de divórcio. Porque tem gente que fala: não, Deus mandou divorciar. Deus nunca mandou divorciar, amados. Nunca. Vamos ajustar a voz aqui, né, do que Deus disse e do que o homem diz a respeito. 19. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, ou seja, não permitidas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Ou seja, é adultério tanto de um lado quanto do outro, tanto daquele que aceitou como do outro também. Isso diz a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. Desde que não seja por relações sexuais ilícitas, que é o que a gente está vendo aqui no versículo nesse momento. Querido, querida, Deus te deu ele, é para continuar com ele. Deus te deu ela, é para continuar com ela. Era para ter visto antes de virarem uma só carne. Não viram até a hora de dizer o amém? Não tem mais jeito. E se não tem mais jeito, entenda espiritualmente também, né? Vamos refazer aí, vamos ver o que Deus está dizendo, para que a gente não entre em pecado e permaneça no pecado. Deus reacende a chama do amor, Deus reconcilia as duas partes, Deus faz o impossível. Porque tem casamento que está, né? Você olha e fala: impossível. Para Deus não é impossível. É sobrenatural esse casamento reacender. Para os homens para o marido para a mulher mas para Deus, que é o terceiro, né, cordão aí, não é. Casais que colocam na mão do Senhor a situação que os dois convivem ou vivem e que não está mais dando para segurar, Deus faz reacender. Agora, precisa haver uma certa disposição, tanto de uma parte como de outra. Não é verdade? Poxa, cadê aquele amor que existia lá atrás? Então vamos ouvir a voz de Deus e não a voz do mundo. E ele continua, né? E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olha,
Amados, Deus, quando preparou uma mulher, preparou para você amparar, para você proteger, para você olhar para ela e dizer assim: esta é a mulher da minha mocidade que vai viver comigo até chegar à eternidade, até a gente ser levado. Interessante que quando alguns casais estão lá com seus 30 anos, 40 anos, 50 anos de casado, falam, era bom quando era lá atrás, quando tudo estava esticadinho, quando tudo estava no seu lugar, né? Aí era interessante, porque a gente olhava. Amados, é só você mudar o seu olhar. As coisas vão caindo, as coisas vão enrugando, você vai ajustando o seu olhar. Você fala, oh, que linda. Os outros olham com outros olhos, olham com os olhos ruins. Você ajusta a sintonia do seu olhar para dizer, olha, continua cada vez melhor, continua cada vez mais atraente. Por isso que as mulheres chegam numa certa idade e começam a ter baixa estima, porque elas não se sentem valorizadas, principalmente com o companheiro que está ao lado. Olha, amado, você pode até olhar e falar assim, meu Deus, eu não estou pedindo para você ser mentiroso, não é isso, hein? Vocês vão me entender. E nem faço isso com a minha mulher também. E não digo ainda não, eu quero ir assim até o meu túmulo. Chegar para ela, olhar e falar assim, amor, não consigo olhar para outra mulher. Amados, é espiritual. Aí depois você vai para o carnal, porque tem que ir para o carnal, né? Tá certo? De uma maneira ou de outra, ó, você vê Abraão. Abraão foi até com quantos anos com a Sara? Moisés, Jó. Gente, Jó teve não sei quantos filhos lá com a mulher. A mulher ficou lá atazanando a vida dele lá na frente, quando ele estava começando a recuperar. Tudo era a mesma. Era a mesma. Olha só, amados. Até nisso Jó foi fiel, com aquela língua aruda, com aquela maldizente, com aquela... Jó falou, vem meu bem, nós vamos ter filhos mais lindos ainda. E teve, a Bíblia fala no capítulo 42, que não haviam mulheres, filhas mais formosas na terra do que as filhas de Jó, com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Então vamos reconhecer quando Deus fala. E Ele fala, como eu disse no início, de diversas maneiras. E esse falar, vamos entender também, agora, né, como que se manifestam esses falares, né, de Deus. Já foi comprovado que falamos com nós mesmos 120 palavras por minuto. Mulher deve ser umas 300, né? Nós fizeram na média aqui, né? Porque foi comprovado também que mulher fala o dobro do que o homem. Tá? Isso é científico, é verdade. Foi feita uma pesquisa, uma estatística, né? No mundo inteiro, mulher fala o dobro do que fala o homem. Por quê? Eu não sei. Meu filho está falando assim, é que ela fala uma vez com o homem e depois tem que explicar e falar de novo. Ô filho, poxa, tá jogando contra desse jeito, né? Então, nós falamos com pessoas, falamos com parentes, com amigos, colegas de trabalho, falamos com o pastor, falamos com os vizinhos. Essas vozes, e nós, né, ouvimos e falamos também, e vimos em propagandas, em publicidade, ou seja, em comerciais, filmes, em cinema, em teatro. Ouvimos também, não que falemos, né, vozes dos demônios. Às vezes tem demônio que está falando com a gente e não está percebendo. Por isso que você veio nesse culto hoje, para entender e identificar que voz você anda ouvindo. Aqui nesse ministério é fácil identificar quando Deus fala. Eu digo desse ministério, tá? Não me importa os que estão por aí, eu falo desse ministério. Você quer ver? 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Por que, pastor, está escrito igreja dos santos? Tem igreja que não é dos santos? Tem.
Então, por isso que você veio aqui hoje, para identificar a voz que você anda ouvindo, se vem, né, de um lugar santo, onde não há confusão e onde há sim paz, como está em 1 Coríntios 14, 33. Olha, amados, às vezes a gente procura ouvir Deus nos mais diversos locais. No nosso passado, em outrora, nós íamos atrás de Deus em muitos locais, principalmente nos locais onde se fazia muito barulho. Oh, lá está Deus, vamos lá. A freira que ficava passando assim o dedo e embaixo uma colher. De tanto ela passar o dedo, abria um buraco aqui atrás e saía pus e aí sarava a dor de cabeça. E eu ia atrás, amados. Eu tinha uma dor de cabeça terrível. Eu falei, eu quero ir lá nessa freira que fica passando a mão aqui atrás da orelha e ela fica com uma colher bem tipo uma concha. E aí uma hora abre o buraco e cai a pus e sai toda aquela coisa ruim do cérebro, da sinusite, vai lá para trás nessa colher. Só que como você não tem olho lá atrás, você nunca vê se tem alguém lá enfiando alguma coisa dentro da concha da colher, né? Aí depois mostra um negócio lá para você, oh, aleluia, estou sarado. Elias passou por isso, sabia? Sabia? Elias, o grande profeta Elias, um homem tão usado por Deus, começou a ouvir vozes. Essas vozes que o pastor Carnai lá atrás, outrora, ouviu, Elias ouviu também. E Elias procurou Deus falando num terremoto. E a palavra de Deus diz que Deus não estava no terremoto. Elias foi e viu uma tempestade. Deus não estava na tempestade. Aí um vento forte. Deus não estava no vento forte. No fogo, aí chegou o fogo, aquelas labaredas, Deus está lá. Deus não estava no fogo, também não. Não estava nesses mares agitados, não estava no nosso desespero, não estava no nosso estresse, não está inclusive, né, nos nossos nervosos. Ele está na tranquilidade, amados, ele está na serenidade. Deus está. E você precisa ouvir a sua voz, na tranquilidade. Tanto é que nessa passagem, no final, diz assim: e passou um cicio suave. Tinha vindo o vento, o fogo, o terremoto, e aí veio um cicio suave. Bateu assim a brisinha. Deus estava naquele cicio suave. Então a gente precisa entender. Quer falar com Deus? Procure um ambiente tranquilo, sossegado. Se curve ali, faça uma oração. Fala: Senhor, eu estou passando por uma situação assim, assim, assim. Para de procurar locais e lugares onde se tem muito rojão, muito barulho, muito, sabe? Está lá um profeta, vai encher estádio, aquela coisa toda, né, nervosa, empurra, empurra. Deus não está nisso, amados. Deus está na tranquilidade, na serenidade, na calmaria. Por isso que ele diz, né, depois da tempestade vem a bonança. Deus está na bonança. Ele está na tempestade para mandar cessar a tempestade. Aí ele vai começar a agir na bonança. Tá? Amém? E como é que Deus fala também, pastor? Eu quero entender um pouco mais, né, de como que Deus fala. Então ele fala audivelmente. Eu já dei esse meu testemunho aqui, né, de que eu ouvi, e eu creio que foi a voz de Deus, mas Deus também falou com Adão audivelmente, ou seja, houve uma voz. Assim como você está me ouvindo agora, internauta, está me ouvindo, estas pessoas aqui ouviram Deus falando mesmo, tá? Em Gênesis 3, 6 a 10, não tem no telão, eu só vou dar as referências aqui, porque senão seriam muitas referências, mas em Gênesis 3, 6 a 10 diz que Adão ouviu a voz de Deus. Outra que ouviu, Agar no deserto, né? A serva de Abraão e de Sara, ouviu também a voz de Deus. Está em Gênesis 21,
de 17 a 21. 21, 17 a 21. Samuel ainda era criança, e Samuel também, nós ouvimos aqui no último culto, não foi? De Samuel, 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 Samuel. Samuel era criança e ouviu a voz de Deus também, 1 de Samuel 3, 1 a 4. Pedro também ouviu, em Atos 10, 13 a 16. Pedro também ouviu. Paulo, na estrada para Damasco, em Atos dos Apóstolos, Paulo também ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E interessante que tanto Paulo como Jesus, na manifestação de filho, mas mais Paulo, vamos dar o exemplo de Paulo, ele ouviu Deus, mas todo mundo que estava em volta não ouviu. Eu não sei quem já teve aqui essa experiência. A pessoa fala assim: você está ouvindo? Parece que há anjos na igreja cantando. A pessoa não. Mas a pessoa está ouvindo, claramente. E ela fala: não está ouvindo? Ela fala: não. Será que eu pirei? Não, você não pirou, não. Deus está usando a sua vida. Agradeça a Ele, né, por isso. Você está sendo trabalhado, tratado por Deus. Deus fala também por meio do Espírito Santo. Falou com o profeta Ezequiel 3:24, né? Diz: então entrou em mim o Espírito, com letra maiúscula, e me nos pôs em pé e falou comigo e disse: vai e encerra-te dentro da tua casa. Falou também dessa maneira com Pedro, falou com Filipe em Atos 8:9, está lá. Espírito Santo, separai-me agora, disse Barnabé e Saulo. Ele falou também com os missionários, mas falou na pessoa do Espírito, tá? Na manifestação de Espírito Santo. E Ele fala contigo, porque você também é Espírito. A palavra do nosso Deus diz que somos um com o Senhor, e o Senhor é Espírito, tá? E como é que eu sei, pastor, quando o Senhor está falando comigo espiritualmente? Como é que o Espírito Santo fala? Fala por meio da palavra, que vem dentro do nosso espírito. Não entenda esse dentro, quando eu falo dentro, porque está aqui, aonde que ele está? Está numa costela? Tá? Não, espiritualmente está em você, está com você. Amém? Não é que ele está numa parte. Será que ele está aqui na ponta do meu dedo? Será que ele está aqui debaixo do meu esôfago? Não, está em você, está com você, tá bom? Amém, igreja? Então o próprio Espírito testifica, ou seja, confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa verdade está em Romanos 8,16. Eu não coloquei todos os versículos, porque eram muitos versículos. Eu separei, né, alguns para a gente ir se embasando aqui. Depois, se você quiser, eu te dou a pregação, você anota todos eles, tá bom? Mas Deus também fala de uma outra maneira muito interessante, muito gostosa, que eu tenho ouvido muito e eu estou também tendo ultimamente, que é por sonhos. Por sonhos. Então, se você quiser ir anotando aí, ele falou dessa maneira por sonho com Abimeleque, em Gênesis 21 a 3, 20, de versículos 1 a 3. Falou com Jacó em Betel, também falou por sonho com Jacó. Falou Deus também com Labão, em Gênesis 31, 20 a 39. Labão, Gênesis 31, 20 a 39. Falou em sonhos também com Moisés, Números 12, 1 a 6. Falou com Salomão. Falou com José, Mateus 1, 20. E é uma maneira de Deus falar também com os idosos. Por que, pastor, com os idosos? Né? Tem um versículo, inclusive, que ele diz, né, que nos últimos tempos os jovens terão visões, né? Está em Jeremias essa passagem. E os idosos terão sonhos. Sonharão os idosos. Mas não é sonharão um sonho de dormir, não. É a profetização, né? Eles vão conseguir, por meio dos sonhos, ter essas visões, ter esses sonhos, onde Deus falará com eles. É muito importante isso também. Jeremias 23, 31 diz: eis que sou contra esses profetas, porque há profetas que dizem que sonharam. Sabe aquela pessoa? Irmã, eu tive um sonho com você.
Sonhava que você tinha um cabelo grande e que você precisava pintá-lo. E aí, opa! E aí ela começa a navegar dentro da igreja. Não é na internet, ela começa a navegar dentro da igreja. Começa a jogar profecias em cima da irmã. Não, porque eu sonhei que eu estava vendo ali umas galinhazinhas comendo uns milhos, e aí depois você agachou para pegar os milhos, a galinha veio, te picou o dedinho, você machucou o dedinho, e aí a pessoa está ouvindo, e aí? Fala, irmã, fala. Não sei, aí acordei. O que será que quer dizer isso? Quer dizer que você comeu uma feijoada na noite anterior, né? Devia ter uns milho na feijoada, lembrou do milho, e aí você foi pegar, não tinha mais nada, sei lá, amados, não é sonho. Olha aqui, continua. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Fica esperto. Está assim de gente no meio evangélico, amados, que fica, até arrepia quando chega um profeta que não é profeta. O Senhor me usou esta noite, minha irmã. Eu estava lá nos meus aposentos, estava sonhando, e aí me veio a irmã em sonho. E a irmã, toda temente a Deus, profeta. Fala, profeta, o que aconteceu? Irmã, deixa eu ver se não tem ninguém aqui perto. Vamos ali no cantinho, irmã, vamos. Para com isso. Vocês dão risada? Teve uma colega de trabalho que um desses profetas, né, chegou para ela e falou assim, irmã, Deus me disse em sonho que é para a irmã casar comigo. Mas o irmão sabe que eu sou casado. Não, mas isso não vem ao caso. A irmã separa, tem um tempo, vai separar, e eu espero, e nós casamos. É uma ordem de Deus, eu vi isso em sonho. Vocês acham absurdo? Aí ela veio perguntar para mim, o que você acha, pastor? O que eu acho? Pega uma vara de marmelo, ou então de bambu bem forte, coloca uma barra de ferro no meio do bambu e dá nele. O que é isso, pastor? Eu falei, sem vergonha, merece isso, na panturrilha, para ficar esperto e parar de mexer com mulher casada dentro da igreja. Que é isso? Mulher desse ministério aqui, fica perto do seu marido, e marido perto da sua mulher, viu? Que não adianta ter argolinha aqui, não. Essa argolinha aqui, a argolinha sai do dedo, né? Sai, o que Deus pôs aliança, como eu li no início, não é para separar o homem, não. Tá certo? Amém, igreja? Então Deus fala por meio de sonho. Aí no 32, eis que eu sou contra, Deus é contra os que profetizam sonhos mentirosos. Olha, está claríssimo, igreja. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Sonho tem que ser proveitoso, tem que edificar, tem que alicerçar, tem que construir, tem que ter teto, tem que ter paz, tem que ter direção, tem que ter tudo que é de Deus. Vem um irmão, minha irmã, eu sonhei com a irmã. Tá, tudo bem, conte. Não, eu sonhei que estava assim, assado. Tchá. Aleluia. Riqueza de detalhes. Sonho colorido. Lembra pormenores, detalhes do sonho. Trouxe paz ao coração do ouvinte, de quem fala. Edificou a vida da pessoa, edificou a outra vida. Não gerou confusão, nem com as vidas, nem com a igreja. Olha quantos sinais, amados, quando é a voz de Deus que você está ouvindo. Agora vem um desses sonhos aí meio que atravessados, bota para correr. É o sonho da feijoada que eu falei. A pessoa come toicinho, come chouriço, come moela de frango à noite misturado com sarapatel, caruru, vai dormir suando frio. Aí chega a noite, aí a mulher fala, ai meu Deus,
Aí vai que ainda é uma pessoa do louvor, que ama louvar, né? E aí, não porque seja do louvor, mas né, tá ali ensaiando, e aí vai dormir com a letra na música, que ensaia e tudo mais, né? E tá lá, vem Jesus, e aí a mulher, não, leva só ele, pai, eu não, eu quero ficar mais um pouco. Então, se é sonho para edificação, para paz, para coisas que constroem o reino, amém. Se não é, amados, é o sonho da feijoada. Para com isso, né? Conte apenas como sonho, diz a palavra de Deus, né? Deus também fala por meio de um profeta. Amados, aqui tem que acender uma luz bem vermelha, viu? Pi, 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 pi. Gente que fica pulando de igreja em igreja para ver se algum profeta fala ao seu coração. Olha, o que tem de crente que, não, aqui não tem profeta. Eu quero que o profeta fale a minha vida. Que profecia maior do que a palavra exposta? Não existe. Não existe. Trata com cada um aqui, não trata só com um, não. Se tiver que tratar só com um, vai tratar só com um. Não tem problema também nenhum, não. Mas aí a pessoa fala, Deus não falou comigo aqui nessa igreja. Esse profeta é fraco aqui na igreja. Vou para a igreja número 2. Aí vai na igreja número 2, o profeta lá fala poderosamente a vida da pessoa. Mas não falou o que ela quis. Não falou o que ela quis. Ela vai para 3, vai para 4, e assim ela vai pulando de igreja em igreja, para ver se um deles fala ao coração dela, o que ela está querendo, né? Então devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Olha, amados, não é para você ficar dependente, né, de um profeta. Isso é muito perigoso. Deus usa, mas fique antenado. Às vezes, né, você, assim, eu já vi gente, né, que é um pouquinho cética, e aí ela está lá sentada, e o profeta, né, claro, é profeta de Deus, vai falar as coisas de Deus. E esse profeta é tomado realmente com toda a revelação de uma vida aqui dentro. E aí ele começa, como já aconteceu aqui, né? Porque Deus me mostra uma pessoa assim, 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 assim. Deus manda te dizer, meu amado, varão de Deus, que você tem que acertar esse teu passo, assim, assim, assim. Você pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo, acerta essa vida. E a pessoa que era um pouquinho cética fala assim, Jesus, como pode? Sou eu nessa profecia, nessa palavra que esse profeta está lançando. E a pessoa até fica, se arruma e fala, meu Deus, sim, Senhor. Olha como a coisa é seríssima, amados, é seríssima. É uma vida que vai se endireitar ali para o resto da vida, não tem mais, né, para ninguém. Elias foi um desses profetas, já falei nele, né, mas Elias um homem poderosíssimo, com coisas, né, de Deus mesmo, abrindo a boca como Deus queria que abrisse. E aos falsos profetas, onde Mateus 24:11, né, nos fala, levantar-se-ão muitos falsos, não são poucos, amados, muitos falsos profetas, e enganarão muitos. A gente já vê isso hoje, pessoas que falam, né, o meu suor cura. Pode até curar o suor, amor, não tem nada contra o suor de ninguém. O meu cuspe quando eu estou pregando, fica aqui as pessoas que querem ser abençoadas. No momento da pregação, na hora que eu estiver falando, aí cai aqui na cabeça. Para com isso, gente. Transfere para o homem a glória que é de Deus. A pessoa é usada poderosamente como instrumento e ferramenta do Senhor Jesus Cristo, para a cura divina, para consolar uma vida, para exortar, para admoestar, para levantar. E aí a pessoa começa a se sentir, né? Se sente. Não é isso que se sente. Eu estava vendo um vídeo hoje, onde... Alguém sabe aqui onde fica o maior templo evangélico do mundo? Alguém aqui sabe onde fica? Fica na Coreia, amados. 15 mil pessoas sentadas. Um templo lindíssimo, gigantesco. E aí a pessoa, a preletora, né, a pessoa que vai pregar a palavra, ela chega numa limusine, amados, que é daqui até a porta. E aí tem um segurança tudo atrás, numa outra limusine, os caras tudo, né, deve estar tudo armado, né? E aí, na hora que ela chega primeiro que para ela chegar no templo, tá todo mundo vestido de branco, a coisa mais linda, parecia que estavam anjos no céu. Falei, que coisa espiritual, maravilhosa.
pensando comigo na minha ingenuidade, né? Oh, que lindo, rosas, flores, lírios, e aquela coisa, carro a 5, 10 km por hora, e todo mundo ovacionando, e o cara lá com isso fumado, o carro, você nem olha, nem sabe o que o cara está fazendo lá dentro. Aí depois ele sai da limusine, amados, tem uma passarela toda com luz neon, azul clarinha, durante o dia, aquele negócio fica tão brilhante, tão lindo, que eu falei, esse homem vai subir para o céu agora, de tão bonito que é tão espiritual. E aí, até ele chegar no púlpito, a coisa vai numa rampa crescendo, que parece que ele está indo mesmo para o céu. E nesse trajeto, está todo mundo como se ele fosse Jesus. Ai, chorando. Tudo bem, vamos amar o homem. Vamos amar, mas não vamos transferir toda essa mise-en-scène, todo esse show, espetáculo, né? Luz de neon. E aí ele subindo, na hora que ele chega, um monte de segurança ao redor dele, em volta dele, do altar. Na hora que ele vai abrir a boca, todo mundo, oh, meu Deus! Será que alguém presta atenção na pregação dele? Não teve a pregação, só teve isso. Eu procurei o vídeo 2, eu não achei. Pô, pastor, você foi procurar o vídeo 2 porque eu queria ver o Jesus 2 na terra. Meu Deus! Não estou dizendo que ele é um falso profeta, mas, gente, menos. Alguém conhece um pastor que fica atrás do púlpito e ele fica numa redoma de vidro porque ele fala que ele vai receber um tiro de fuzil e a redoma é blindada contra fuzil? Sabia disso? Como se Jesus não fosse protetor, né? Precisa de uma redoma de vidro. Eu não estou falando aqui da instituição do pastor, estou falando da situação, amados. Gente, menos. Jesus é simples, Jesus é amor, Jesus é misericórdia, Jesus fala com seu povo. Jesus não precisava de redoma, Jesus não precisava de carro blindado, Jesus não precisava de segurança. Ele sentava à mesa com prostituta, sentava à mesa com pederasta, com desonesto, com um cobrador de impostos, com fariseus, saduceus e o mundo. E nem por isso ele deixava de ser íntegro, né? Honesto, amoroso, misericordioso, nem por isso, tá? Então, vamos com calma. Olha o que eu li lá no ofertório: humildes, amor, humilde. Amém? E a Bíblia fala também com você, a voz de Deus, a Bíblia, a boca de Deus aqui na terra, 2 de Pedro 1, 19 e 20. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, se atende, recebe e atende, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Que poético, que lindo! É essa palavra, amados, que faz brilhar a sua vida. 20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, nenhuma profecia que contém a Bíblia Sagrada saiu da cabeça de um homem. É isso que está aqui escrito. Saiu da onde? Do coração de Jesus Cristo. Tudo que está na Bíblia Sagrada, que chega à sua vida, saiu do coração, foi extraído do coração de Jesus. Não foi de mentes humanas. Deus usou sim a mão do homem para escrever, só. Então fique atento. Nunca a palavra de Deus que ouvimos é de confusão ou de conflito, como eu disse há pouco. Nunca. Deus também usa a vida do pregador. Mateus 3:1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia. Então, ele apareceu, João Batista apareceu e falava. Falava do quê? Eu gosto de mel, eu gosto de gafanhoto, eu como mel com gafanhoto. Não, amados. Ele era o precursor de Jesus Cristo, ele falava da palavra de Jesus. Olha, gente, virá um Messias, virá um Salvador. Eu sou a voz do que clama no deserto.
né? Num mundo onde era deserto, era sequidão, não tinha vida. Ele estava vindo antes de Jesus dizendo: gente, se prepara, está chegando o Rei dos Reis. Por isso que ele pregava o quê? Arrependimento. Gente, arrependei-vos. Está chegando aí o Messias, o nosso Deus, o nosso Rei. O pregador confronta o povo de seus pecados. Pensa você que é fácil para mim como pregador? Pensa. Não é, amados. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, vem aqui, por favor, eu estou precisando de um conselhinho e tal. O que o senhor acha se eu for por aqui? Eu falo assim: não, amado, não é por aqui não, que aqui é pecado. E de repente, né, a pessoa segue por aquele caminho ruim, errado. Eu tenho que confrontar isso. Nós aprendemos aqui, né? Admoestar, o que significa? Advertir com brandura, com suavidade, com docilidade. A pessoa vai entender pelo Espírito que ela está sendo admoestada, advertida com educação, com suavidade. O pregador também conclamava o povo ao arrependimento, como eu falei. Gente, para de fazer isso, vamos voltar para esse caminho. Hoje, na graça, é a reconciliação. E o pregador precisa ter características para inspirar crédito. Senão eu falo, aí dentro, no meio, aí, o pastor falando: você acha que é assim? Eu não preciso ficar aqui me esgoelando, dizendo: não, eu sou assim. Gente, a minha vida tem que ser essa transparência. Eu não preciso usar o púlpito para ficar dizendo: olha, eu sou honesto, hein? Olha, eu não roubo ninguém, hein? Olha, eu sou amoroso, hein? Eu fico fazendo isso no púlpito? Por favor, gente. A sua vida também tem que ser um espelho disso, de Jesus. Tem que ser uma pessoa comprometida com a mensagem de Deus. Tem que ser uma pessoa comprometida com uma vida de santidade. Deu uma mancadinha assim, opa, certa já a vida. Há pessoas te observando, há pessoas, né, te analisando. Não que você esteja preocupado, mas é um chamado isso. Alguém que é conduzido constantemente pelo Espírito Santo, porque há nele esse Espírito. Amém, igreja? Eu sinceramente espero que você veja isso em mim. É alguém que principalmente não teme o homem. Olha, amados, se é uma coisa que é característica minha, eu não temo o homem. Não temo. E nem mulher também. Opa, vou pegar esse pastor agora, já que não teme o homem, né? Não temo o homem. Não pode. Deus também fala por meio de circunstâncias, ou então através de um evento sobrenatural. Atos 7:31, por favor. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Você vê? Deus falou aqui de uma maneira, né, sobrenatural, nessa circunstância. Com Abraão, a mesma coisa. Quando ele atingiu, né, Abraão, a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse, né: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Ser perfeito, Abraão. Gênesis 17:1 está isso. Davi, a mesma coisa, amados. Davi, o rei Davi: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Como Davi provou dessas delícias, amados. Como? Deus usa também anjos, Atos 5:19, para falar com você se for preciso. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida, com letra maiúscula, né? Vida do Senhor, vida eterna, né? Olha, amados, que coisa linda. Deus usa anjos. Fala um pouquinho mais, pastor, de anjos.
Anjos são espíritos ministradores a favor dos salvos, que somos nós. Eles ministram a nosso favor. Você usa os anjos? Coloque os anjos, amados. A Bíblia diz em 2 ou 3 momentos que eles são conservos nossos. O que significa conservos? Estão num pote de palmito? Não, não é isso. São servos juntamente. Ou seja, nós somos filhos que outrora éramos servos e agora Deus nos vê como filhos e amigos dele. Os anjos são esses conservos, ou seja, servos juntamente com os próprios filhos de Deus. Estão aqui para nos dar assistência, amparo, proteção, livramento. Olha quanta coisa o anjo está aí ao seu lado aí promovendo. Você está numa arapuca aí em algum momento, você está lá atravessando do lado do cemitério lá da Areia Branca, né? Ai, Senhor, vai dar meia-noite. Aí daqui a pouco, aqui é CPFL também? Eletropaulo. CPFL, né? Aí a CPFL lá dá uma pane lá, corta a luz. Ai, vai dar quase meia-noite, um breu tudo escuro. Daqui a pouco. Só quem está comigo é maior. Anjos! Me ajudem! Vai vir um exército angelical ali, a sua vontade para, né, ministrar ali a seu favor. Está aqui ministrando o favor de quem é salvo. Nos guardam dos tropeços da vida, livram de grandes perigos. Os anjos vão reunir os escolhidos para herdarem a vida eterna. Anjos não podem ser adorados, amados. Se um anjo aparecer para você essa noite, ai, pastor, aí o quê? Agarra ele. Agarra. Já, anjo, você não vai sair daqui enquanto, como falou Jacó, né? Enquanto não me abençoares. Pega, sei lá, numa asa dele. Não sei se ele... Ezequiel, uma vez teve uma visão, né, de um anjo. E ele relata, né, como era esse anjo. 2 pares de asas aqui em cima, 2 pares aqui no meio, 2 pares de asas aqui atrás. Amados, 3 pares de asas tinha esse anjo. Esse anjo devia ser um Boeing, né, um jato. Né? 3 pares de asa. Eu fico, né, não sei, você está até cansado de ouvir isso, né? E quando eu for para o paraíso, mas a primeira coisa que eu quero fazer é voar. Mas eu não quero voar assim, voar como voa um passarinho, não. Eu quero voar como voa, amados, algo que nunca passou na minha mente, que eu saia daqui da terra e faça assim, ó. Na hora que eu der esse saltinho assim, ó, eu já estou lá em Júpiter, atravessando a Via Láctea. Não, pensa, imagina, gente. 3 pares de asa, se você pensa em alguma coisa nuclear, que é super atômico, te dá tanta força, imagina Deus fazendo isso. Imagina Deus fazendo isso, imagina. Como? Pensa, começa. Eu lembro que eu era pititico assim, pequenininho, eu gostava muito de ler desde criança, né? Eu aprendi a ler muito cedo, e aí me vinham uns livros de um tal de Júlio Verne. Júlio Verne, alguém já ouviu falar desse escritor? Aquele lá, A Volta ao Mundo em 84 dias, né? A Viagem à Lua, e tem vários, né? Eu ficava imaginando, né? Eu falava assim, e você acredita que as coisas que eu imaginava todas já aconteceram e não tinha acontecido no livro ainda? Eu falo, meu Deus, como é que pode isso? É que Deus já estava me dando as ideias. Aí eu falo, Senhor, me libera mais ideia agora para eu ver lá na frente também, né? Para eu começar, né, a vislumbrar essas coisas. É tão bom, tão gostoso. E os anjos são muito usados por Deus para trazer mensagens para nós. Olha aí, pode ouvir anjo, amado. Quem você ouve hoje? Ouça anjos também. Fecha seus olhos lá à noite, né? Quando você for fazer a oração hoje noturna, antes de dormir, fala, ai, Senhor, hoje eu vi uma pregação sobre anjo, eu queria tanto ver um anjo. Senhor, manifesta aqui um anjo para mim. Mas não se assusta, porque um dia minha mulher viu um, assim, só de relance na sala. A envergadura dele dava mais ou menos uns 4 metros. A asa dele não cabia dentro da sala, para você ter uma ideia. E ele passou assim, me leva, Senhor, nas asas do teu anjo.
mas traz de volta. E por fim, Deus, por fim não, porque Deus usa multiforme, né? Multiforme, usa tantas coisas que Ele quiser para falar a nossa vida. Mas, certa vez, Deus falou com Balaão através de uma mula. Pastor, bicho fala na Bíblia? Fala. 2 de Pedro 2,16. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo, não fala, né? Um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. O profeta batia na mula, batia para lá, batia para cá, para ela avançar. Chegou uma hora que a mula falou: para de me bater! Ai! Imagina, você não canta no cachorrinho: come, Totó, come, Totó. Você não está vendo que eu estou querendo comer essa comida? A porcaria está fria. Ai, tá bom, eu vou esquentar no micro-ondas, Totó. Calma. Aí a gente chega numa conclusão, né? Como é que eu posso saber a voz de Deus? Como é que eu posso saber se aquele profeta fala na minha vida pela boca de Deus? Olha, eu vou te dizer, ele não vai usar só uma maneira, não. Não vai. Eu não sei. Eu não sei se é porque eu sou fleumático, né? Demora um pouquinho para cair a ficha. Aí Deus fala por um profeta, fala pela mula, fala pelo cicio suave, fala pelo anjo, fala, só falta ele descer na terra e falar: ô pastor, ô meu, acorda, meu. Então abra a partir de hoje o seu coração para Deus falar com você da forma como Ele quer. Ele quer sempre, tá? Então nossa confiança não deve ser na nossa habilidade de ouvir a Deus. Deus vai falar de qualquer maneira, tá? Então para de colocar minhoquinha na sua cabeça, de achar: eu não sou merecedor. Davi também não era, se você fosse ver. Se você fosse ver Davi, adulterou, colocou o general lá na frente, lá para o cara morrer, para ele ficar com a mulher do general. Meu, para com isso. Para com isso. Davi cometeu assim, olha, 4, 5 pecados, um atrás do outro, amado. Tchupum. E nem por isso ele deixou de ser um filho bendito, abençoado, amado de Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus sondava o coração de Davi. Às vezes, amados, a gente pega um crente assim, quer ver? Amadinho, meu amado, poxa, você é uma pessoa com chamado, com desígnio de Deus, com um propósito sobre essa terra, né? Pode me dar uma pisadinha na bola, meu. A pessoa às vezes ela é uma cabeçudinha, né? Um débil na fé, pisa aqui, pisa ali, acerta aqui, levanta ali, mas tem um coração de ouro, tem um coração maravilhoso. Aí Deus olha para essa pessoa e levanta, coloca pessoas do lado dela, anjos amparando essa pessoa. Por quê? Porque não há maldade no coração, não fala mal de ninguém, só que é um cabeçudinho. Recebe o salário, compra um monte de coisa para um monte de gente, para a família, então todo mundo é sempre feliz com ele, né? Claro, ele faz a vontade de todo mundo, né? Uma pessoa tão bondosa, tão amada. E às vezes a gente fica julgando o irmãozinho já foi julgado por Deus, é um tremendo de um filho de Deus, como era Davi. E às vezes as pessoas usam, né, alguns errinhos desse irmão para jogar pedra, como jogaram na mulher adúltera. Não vamos ser assim, né? Deus está nos falando que Ele fala com você. Ele não manda um recado que é para você, é para outro. Não faça isso. Ouça, fique sintonizado, plugado, conectado, engrenado com as coisas, com a voz de Deus. Assim como eu dei o exemplo da mulher e do marido, né, do divórcio no início do culto, nós quando começamos essa igreja no litoral, muitos obstáculos foram colocados à nossa frente, no nosso caminho, muitos. E eu falava assim, pensava comigo, orava com o Senhor, eu, minha mulher, falei assim: gente, não pode ser um impedimento do próprio Senhor que a sua palavra não seja pregada. Não pode. Assim como no casamento também, não pode Deus querer
a ruptura de um casal que ele aprovou estarem juntos, né? Se amando, tendo filhos, uma família, tal. O que pode ser, por exemplo, um outro exemplo que me ocorreu agora. Não pode Deus, eu estou falando Deus, amado, Jesus Cristo, tirar uma pessoa daqui e levar para fora da igreja. Nem estou querendo saber para onde ela vai. Se ela vai para outra, se ela vai ficar em casa, se ela vai ficar assistindo o Gugu, não importa. Não me entra na minha cabeça Deus tirando uma pessoa de ouvir a sua santa e bendita palavra para avançar e progredir na vida, porque a pessoa acha ou pensa ou imagina. Não, isso não é voz de Deus. Como não é para o divórcio, como não é para tirar da igreja, como não é para nenhuma outra situação que é de Deus. Amém, igreja? A gente está entendendo? Então, quando vira uma dessas vozes levantadas pelo inferno, fala assim: show, arreda-te do meu caminho, Satanás. Mas fala com todas as letras, porque o diabo é sedoso, o diabo envolve, o diabo chora. Amados, se é uma coisa que o diabo sabe fazer muito bem, os filhos mandados por esse diabão aí, demônios e filhos da perdição, é saber chorar. Ai, como chora! Eu já vi diabo chorando, demônio chorando na minha frente, amados. Pastor. Você não imagina o que eu estou passando, pastor. Não tem frutos? Não está com a mão estendida humildemente para dizer: olha, eu estou errando, tal, me ajuda? Mas chorar sabe. Chorar sabe. Não, eu estou aqui no culto subjugando a minha carne, pastor. O senhor me ajuda? Eu ajudo, a igreja ajuda, a pastora ajuda, a ministra ajuda, Gilberto ajuda, Priscila ajuda, Helena ajuda, todo mundo aqui é ajudador. Todo mundo é ajudador. Mas não vem fazer gente de bobo não, meu. Com chorinho. Sabe por que a gente fala lágrima de crocodilo? Alguém aqui sabe? Por que a gente usa esse termo, lágrimas de crocodilo? Sabe por quê? Porque o crocodilo vive com o olhar lacrimejante, saindo lágrima, e a gente fala: isso são lágrimas de crocodilo. Porque ele precisa lavar o globo ocular dele. Só que ele não fecha, ele não consegue fechar o olho, então ele fica constantemente com aquelas lacrimejantes para poder ter umidade o olho, senão trava ali, fecha e ele não consegue mais nem abrir nem fechar mais nada. Por isso que fica constantemente com aquelas lágrimas. Não que ele esteja chorando, por isso que a gente fala lágrimas de crocodilo, não é porque é um choro emocional ou sentimental, não, é um choro produzido normalmente, percebe? Não é de verdade, né, se a gente pode assim dizer, amém? Vamos nos colocar em pé? Deus falou ao teu coração? Falou? Quem quer voar com o pastor lá no universo? Cuidado, pastor, que você não está voando ainda. Vai bater a cabeça ali, rachar e dar uns pontos. Aí você vai voar para outro lugar. Com a ambulância, o SAMU. Vamos lá, louvor. Louvar, 9h23. Glória a Deus pelo tempo.